E direto do Congresso Brasileiro do Agronegócio, que está na sua 23ª edição, realização da ABAG, co-realização da B3, nós seguimos aqui com os nossos episódios de videocasts, nossa cobertura diferente esse ano do Congresso. E agora a gente vai tratar de um tema que, assim como os demais que foram tratados aqui nesse estúdio, nesse ambiente, estão permeando todos os painéis e precisam permear as discussões que vão pautar o futuro do agronegócio brasileiro e do agronegócio mundial. Então, reforço, nesse episódio, vamos falar dessas oportunidades do ambiente de inovação no agro. Para isso, estão conosco o Juliano Ramos Alves, que é gerente de sustentabilidade e projetos da ABAG, e a Franciele Trentini, que é gerente de inovação da OCP Brasil. Franciele, seja bem-vinda. Um prazer recebê-la para a gente tratar de um tema tão importante, tão presente e latente nesse momento no agronegócio. Carla, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E como tu falaste no início, né, a inovação é algo muito transversal, permeia diversas frentes, é uma forma de trabalho. Estou feliz com a oportunidade de aprender e compartilhar hoje também. Nós estamos felizes que você está aqui. Juliano, seja bem-vindo. Um prazer recebê-lo também para a gente completar esse time e completar essa troca de ideias que é tão importante quando a gente fala de inovação, né? Muito obrigado, Carol. Obrigado a Notícias Agrícolas. Obrigado, Fran, por compartilhar a mesa comigo. Eu acho que vai ser uma conversa sensacional. É uma honra finalizar exatamente essa inovação no nosso congresso, que é exatamente um novo modelo de discussão de temas super importantes, que é exatamente o modelo de videocast. Então, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu vou pegar esse seu gancho, essa finalização, que é, na verdade, uma espécie de norte, né, que as discussões têm tido, Juliano. Essa necessidade que nós temos de olhar diferente para esse ambiente de inovação quando a gente trata disso para o agronegócio. E para o agronegócio brasileiro, mais ainda. Nós temos desafios que são diferentes de outros países, nós temos obstáculos que são diferentes de outros países, e a inovação, ela faz parte de um movimento de soluções muito forte, né? Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. A inovação, e aí segue muito os valores e a missão do qual a BAG surgiu. Ela é transversal ao agronegócio. Então, para que o agronegócio continue aumentando sua competitividade, sua sustentabilidade e seu protagonismo, falando de Brasil, perante o cenário internacional, é necessário que a inovação esteja em todos os alvos da cadeia. E eu acho que esse é o grande propósito da BAG, para conseguir fomentar esse cenário, conseguir fomentar a possibilidade de discussões entre os seus associados para viabilizar exatamente essas possibilidades. Então, hoje em dia, a gente tem um comitê focado na questão da inovação, que discute os mais diversos temas que envolvem essa questão para o agronegócio. Inclusive, a gente lançou um posicionamento no início de 2023, focado na competitividade e inovação no agronegócio, no qual exatamente a gente conseguiu mapear, junto a uma pesquisa do mercado, quais eram os principais gargalos. E eu posso comentar um pouquinho mais à frente, mas um deles foi exatamente a infraestrutura para conectividade. Cerca de 85% dos nossos respondentes apontaram a infraestrutura como principal gargalo para viabilizar a inovação dentro do agronegócio. Isso em todos os elos da cadeia, não só falando na questão de insumos, mas falando da academia, falando do governo, falando da indústria, falando do setor das próprias cooperativas dentro da produção. Então, assim como a BAG é algo transversal e a gente precisa sempre estar focando muito claro nesses debates e para onde a gente quer direcionar os esforços do Brasil, seja no ambiente privado, no ambiente governamental. Fran, o ambiente privado ele tem uma atuação bastante expressiva nesse fomento às soluções. Quando o assunto é infraestrutura, a indústria, pensando na agroindústria, ela tem obstáculos que no Brasil são bastante expressivos, né? A gente está falando de logística, a gente está falando de um país de proporções continentais. Como é que as iniciativas de inovação elas têm atuado para amenizar, né, esses desafios que são tão intensos no Brasil? Perfeito, Carla. Fazendo aqui uma menção também do que o colega Juliano trouxe, né? A gente atua em diversos elos da cadeia. E quando a gente pensa em inovar como uma forma de trabalho, a conexão com o ecossistema, com todos esses atores, né? O setor privado, o público, a academia, as startups que estão aí hoje, né? Como grande possibilidade também de fomentar a inovação aberta, trazendo eventualmente agilidade para a gente solucionar dores e demandas pontuais, é uma forma que a gente enxerga de construir trabalhos que gerem resultado para uma dor
latente. Eu vou trazer um exemplo de startups, por exemplo, que trabalham com a questão de conectividade, que trabalham com a questão de informação, de inteligência artificial, com habilitadores, conectando vários layers dentro dessa solução, que não há como ter uma solução isolada, né? Eu acredito que é muito desse exercício que a gente faz também no GT da BAG, participando e conectando esses elos. Então, poder resolver uma dor real e trazendo, por um exemplo, através de conectividade, de informação em tempo real, uma redução de 4% do meu custo de frete, quando eu penso em entregar para o produtor na janela, na hora que ele precisa, o que ele precisa, é onde a gente consegue, de fato, tangibilizar a inovação no agro, né? Onde a gente consegue, de fato, trazer uma startup gerando valor, que no final e no início é sempre o produtor rural que a gente está aqui para atender, né? Então, esse tipo de articulação, para nós, parece trivial, parece simples, mas, na verdade, é toda uma rede, né? As soluções, eu não acredito em soluções retilíneas, né? Eu acredito que as coisas são bastante holísticas quando a gente pensa em conexão, ainda mais num ecossistema complexo como é o agro, né? Eu vou manter contigo, Fran, justamente por conta dessa complexidade do ecossistema e quando você fala sobre tempo. Para fazer agricultura tropical, num país de clima tropical, como é o caso do Brasil, a questão do tempo ela é determinante para que os resultados apareçam. E se a gente pensar que o Brasil ainda depende de algumas situações, por exemplo, modais rodoviários, né? A gente não consegue evoluir ainda em outros modais. Esses tempos, esses atrasos que o Brasil ainda amarga, eles são um limitador da nossa competitividade. E a inovação pode vir como um vetor de mudança desses cenários, né? Com toda certeza. Tecnologias que nos ajudam a integrar a informação em tempo real, que trazem essa visibilidade, né, para que a gente consiga atuar no timing correto, são super importantes. Trazendo aqui a questão específica do fertilizante, o insumo, né, a OCP também trabalha aí atuando especificamente na cadeia de fósforo, é algo que a gente não tem timing para errar. A gente precisa entregar para o produtor, né, olhando para os nossos vieses todos tropicais que somos, como a gente lê este sinal, as próprias ferramentas de leitura de sinal, para além, né, do que a gente tem aí de conectividade rodoviária, outros modais, a leitura do timing do produtor é muito importante para nós. E aí esses habilitadores também nos ajudam a praticar a inovação aberta na prática, como eu gosto de dizer. O que aquela dor representa dentro do nosso contexto do agronegócio. Posso fazer um À vontade, por favor. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. A logística, hoje em dia, afeta a nossa competitividade no mercado internacional. Então, se você pegar o preço final, uma saca de soja, Brasil, uma saca de soja dos Estados Unidos, se você comparar, no final das contas, os Estados Unidos é mais competitivo. Mas quando você vê custos de produção, o Brasil é mais competitivo. Então, onde está essa diferença? Por que hoje em dia a gente ainda perde em termos de competitividade para os Estados Unidos? Exatamente a questão da logística. A nossa logística é muito mais custosa. A gente não tem uma infraestrutura adequada para, por exemplo, fazer o transporte marítimo para conseguir que essa mercadoria chegue nos portos e seja exportada, porque a gente tem que fazer um investimento muito grande para que seja por meio rodoviário, muitas vezes. Isso aumenta o custo final daquele produto e a gente perde em competitividade. Então, de que maneira a gente consegue inovar nesse sentido? A gente fez um evento em maio desse ano com uma empresa que está focada na questão de aumentar o prazo de validade dos alimentos. Parece uma coisa meio desconexa, né, quando você pensa em agronegócio, mas quando você pensa em aumentar o tempo de vida, o prazo de validade de um alimento específico, você consegue muitas vezes viabilizar o transporte daquele alimento por outros meios, que às vezes, por exemplo, por uma fruta, você precisa ser muito mais rápido. Então, muitas vezes é a via aérea e você acaba gastando mais. Agora, se você conseguir aumentar o prazo de validade daquele alimento por meio de inovação, e aí eu acho que, se houver espaço, eu até posso falar um pouquinho dessa tecnologia que eles estão desenvolvendo, que é de radiação de alimentos. Você aumenta o tempo de validade daquele alimento, você consegue transportar ele via marítima. E aí você diminui o custo, aumenta a competitividade, você consegue acessar mercados que hoje você não acessa. Então, isso é um exemplo de inovação na veia do agronegócio, trazendo não só benefício para as empresas, mas também para o produtor, que vai conseguir produzir muito mais, armazenar muito mais e vender a um preço muito mais adequado. Então, acho que é um exemplo exatamente de inovação logística, inovação no setor de alimentos. E isso atinge outra veia de uma demanda muito atual, que é a diminuição do desperdício. Né? Nós temos visto várias iniciativas, inclusive de startups, pensando nessas vidas, né, mais longas de prateleira dos produtos, para que haja
menos desperdício, um cruzamento de informações ali sobre os alimentos, a oferta de alimentos para otimizar essa demanda. Quer dizer, a inovação presente e constante, ela vem trazendo uma mudança de ambiente para o agronegócio, né, Juliano? Sim, vem trazendo. E eu acho que a BAG tem um papel prioritário nisso. Então, eu vou dar, inclusive, um outro exemplo que eu acho que é importante, né? A Fran falou muito bem, não é o cenário de inovação, ele é um cenário complexo que a BAG ela tenta entrar para facilitar essas conexões. Então, ainda em maio desse ano, a gente pôde fornecer para uma empresa, uma startup que busca solucionar a questão de conectividade no campo, uma oportunidade de participarem de um evento internacional na Irlanda esse ano, no Dublin Tech Summit. Isso foi por meio de uma parceria que a gente fez com o Itamaraty, com a Embaixada Brasileira na Irlanda, e por meio de uma seleção de empresas que, por sinal, a BAG também realiza junto com o seu GT, de startups que se cadastram numa plataforma específica chamada BAG Lab. A gente conseguiu selecionar essa startup que estava um pouco mais desenvolvida e a gente conseguiu essa oportunidade para elas se apresentarem num evento internacional. Então, é exatamente isso. A BAG ela entra nessa cadeia como um agente facilitador de conexão e um agente facilitador de entender quais são as soluções factíveis hoje em dia para os problemas que os nossos associados estão enfrentando. Eu acho que é exatamente isso que a gente tenta fazer, essa é a nossa missão. Então, acho que seguindo mais ou menos na linha que você comentou. Fran, como é que hoje a iniciativa privada ela olha para esse ambiente das startups? É um ambiente muito rico, é um ambiente que tem toda hora tem novidade, toda hora tem uma startup nascendo. Como é que hoje a iniciativa privada, pensando no agro, olha para esse ambiente, né, em constante mutação, mas sempre trazendo novidades, sempre buscando, né, trazer soluções? O agro está na lista de prioridades dessas startups? Elas estão olhando também para o agro nessa contrapartida? Carla, eu acredito que sim. Eu vou fazer o exercício aqui de falar antes da minha experiência aqui. Eu fui de uma startup também, e aí fazendo exercício de olhar do outro lado do balcão. É um setor com mais de 2.000 startups, agtechs, voltadas para dentro e para fora da porteira. Né? Como diz a doutora Silvia, a gente tem solução de A a Z, de açaí a zebu. É verdade. Nós temos um portfólio vasto de soluções. O que a gente pode e faz enquanto iniciativa privada é fomentar e legitimar essas conexões. Por um exemplo, via aliança com a BAG, via hubs de inovação, via network de comunidades. Mas o mais importante, eu vou voltar ao ponto aqui, que a gente de fato acredita onde a gente se conecta, é com uma dor e com uma demanda real. Né? Então, esse mapeamento, essa curadoria, se ela parte de um problema real, as conexões acabam acontecendo. A gente tem alguns exemplos quando a gente pensa em sustentabilidade, que tu trouxeste aqui, né? No final do elo da cadeia, o food tech, olhando para dentro da porteira, a gente também tem muita solução aí, né? Sustentabilidade dos 4 R's que a gente fala, né? O lugar certo, a dose certa do produto certo, né? No time, na proporção certa. Então, a gente tem todo este exercício e entender startups dentro da porteira, fora da porteira, para conectar a uma dor real. Eu acredito que, a partir dessa narrativa, né, startups, principalmente Latam, do nosso ecossistema, conseguem construir uma narrativa que tenha adesão a isso, porque os problemas são globais, são universais. Nós temos a nossa questão tropical, mas eles permeiam o agro e os elos da cadeia de todas as formas, de uma forma global, né? Então, esse tipo de fórum, esse tipo de trabalho que a gente faz junto com a BAG, junto a Hubs, esse posicionamento, né, contar a nossa história, quais são as nossas dores enquanto setor privado, enquanto indústria, eu acho que aí é o elo para a gente conectar essa solução. E você enxerga esse movimento como um movimento global, Fran? As startups, né, mundo afora, nesses grandes eventos de pensar em novas soluções, em novas tecnologias, elas, mundo afora também há um foco bastante determinado para o agro? Sim, eu acredito que sim. E a gente fala bastante que as agtechs no Brasil nascem falando português, porque o mercado é muito grande, né? E esse processo de nos internacionalizarmos enquanto tecnologia, de contar essa narrativa, né, para o ecossistema que é muito maior e tem um movimento grande, eu acredito que também é o primeiro passo para a gente conseguir atrair investimentos para o nosso ecossistema, né? Grandes empresas, o próprio caso da OCP, nós temos um venture capital que investe em startup, a gente traz investimento, né? Tem aí investimentos norte-americanos e a gente espera também construir essa narrativa
com as startups brasileiras, sul-americanas, por que não? Porque dores, né, temos no nosso ecossistema e também soluções com certeza, né? Então, esse mapeamento, esse refinamento da narrativa, eu acredito que é talvez o gancho aí que a gente ainda pode afinar um pouquinho para colocar essas soluções todas para rodar. Juliana, diante disso, qual a importância de uma startup brasileira, com o fomento, o apoio, o estímulo da ABAG, participar de um evento como esse, do Dublin Tech Summit? O que isso representa, né? Que caminhos isso abre? Eu acho que representa tudo hoje em dia. Acho que um dos temas do Congresso foi exatamente a questão da gente começar a mostrar a realidade brasileira num cenário europeu. A gente vê essas regulamentações cada vez mais tolhendo as iniciativas brasileiras e a gente só vai conseguir replicar e se posicionar por meio de inovação e por meio de ações práticas, mostrando exatamente essas nossas métricas. Então, é um começo. A gente conseguir levar uma startup daqui e acompanhar essa startup nesses eventos de inovação, não é só o evento de inovação por si só, mas é tudo aquilo que envolve esse evento, é todo aquele ecossistema que envolve. Então, participação de Câmara de Comércio, participação de Hub de Inovação, todos esses agentes que estariam concentrados naquela localidade estão tentando entender o que o Brasil está trazendo. E o Brasil não está trazendo só inovação, o Brasil está trazendo a sua cultura, o Brasil está trazendo a sua experiência. E essa sua experiência é muito mais valiosa quando a gente consegue, de fato, conectar com aqueles agentes que estão buscando exatamente soluções para internalizar. Então, muitas vezes os desafios que a gente enfrenta aqui podem ser desafios parecidos com o que eles enfrentam lá. Então, por que a solução do Brasil não ser uma solução também para um cenário europeu? Né? Eu vou dar um exemplo de a startup que a gente pôde levar, ela era focada em conectividade. E a conectividade ela pode ser uma solução no campo para diversas questões, desde a agricultura de precisão, para você conseguir exatamente aplicar a dosagem certa no local certo de algum defensivo ou até mesmo de algum outro insumo, mas também quando a gente pensa, por exemplo, na questão de você garantir a metrificação das emissões de carbono ou de metano. Isso é um problema global. Então, por que uma startup brasileira não pode ser uma solução caminhando nesse sentido? E se a gente conseguir trazer o pensamento brasileiro para um país de grande importância como a Irlanda, num contexto da União Europeia, e essa solução for de fato disseminada para outras localidades, talvez a gente consiga mudar exatamente esse tabuleiro de xadrez. A gente consegue disseminar uma boa prática que o Brasil está estabelecendo em uma outra localidade. E aí o mundo começa a olhar para o Brasil com outros olhos. Acho que isso é importante. Ou seja, as ferramentas de inovação, as startups e os próprios profissionais que estão trabalhando para essas soluções podem ser pontos para aproximar mais do que nunca, talvez, essas relações Brasil-Europa, por exemplo, que estão bastante estremecidas diante dessas demandas, principalmente de sustentabilidade, a lei de antidesmatamento, enfim, uma série de exigências impostas pelos europeus, que são, em boa parte, cumpridas pelos brasileiros, mas que não chegam com transparência de informação ou com força, talvez, de informação, né, Fran? Eu acredito que tu tocaste num ponto importante. Mais um, né, Carla? Transparência e ciência são fundamentais para a gente tocar qualquer iniciativa, né? A inovação se embasa aí. Além do exemplo que a gente comentou aqui no início de startups, por exemplo, trazendo savings de custo logístico, porque em tempo real monitoram a cadeia do agro, trazem possibilidade de competitividade, transparência para novos fornecedores, fast track, toda essa agilidade no processo. Por um exemplo, a gente também teve a oportunidade de acelerar uma startup que, com uma tecnologia de laser de mensuração de carbono, por um exemplo, foi integrada a uma regra internacional, uma metodologia internacional de mensuração de carbono. Então, por que não tecnologias made in Brasil com S dentro de todo esse contexto, né? A gente teve aqui uma homenagem também, né, a um grande pesquisador que traz esse lugar, né, da tecnologia tropical baseado em ciência. E aí eu acredito que essa narrativa da transparência, da verdade, né, é onde a gente consegue ser walk the talk, né? A gente caminha e a gente entrega com clareza, com ciência o que a gente faz e faz muito bem aqui na nossa região tropical. E a gente está ainda falando de uma necessidade de aprimorar muito da nossa comunicação, né? E vai fazer parte das mesas de negociações, informações que sejam levadas com clareza, com uma riqueza de dados que em anos anteriores nem era possível. A própria iniciativa de inovação, ela garante isso também, né? Que você tenha históricos, que você tenha projeções, que você tenha dados com maior acurácia
isso faz diferença também na hora de entregar os resultados? Com certeza. Qualquer modelo preditivo começa a partir de uma série histórica. Eu não sou especialista, mas a gente tem a oportunidade de comprovar que quando a gente pensa em modelagem adaptada à nossa geografia, tecnologias, sensores, leituras, tradução daquilo que está no campo, né, porque a gente de fato precisa para construir esse modelo, ele vem e ele não vem de um lugar só, né, Juliana? Ele vem de um lugar, como a gente falou aqui, conectado, né? Eu acredito, né, que a gente não vai ter uma iniciativa que vai resolver todos os problemas do início ao fim. Temáticas como sustentabilidade são complexas e a gente precisa olhar para elas com essa atenção e conectar esses pontos. Acho que é muito desse nosso exercício do ecossistema de inovação, conectar essa narrativa com ciência. Por que não com sensores brasileiros que a gente conhece, que a gente consegue trabalhar, né, e seguir normativas. A ideia é seguir as normativas com a nossa tecnologia que a gente desenvolve dentro de casa, né? Exato. E isso acaba sendo combustível para uma instituição como a BAG, né, Juliano? Inevitavelmente. Sim, eu até ia complementar a Fran. Por que eu acho que tudo que a Fran falou acho que é importante? Quando a gente pensa nos desafios para a inovação e para a competitividade no agro, quando a gente fez esse mapeamento que resultou no nosso posicionamento, que está inclusive no nosso site, foram 3 os principais desafios. Como eu comentei, o primeiro deles, infraestrutura, 85% dos respondentes. Em segundo lugar, políticas públicas. Se você não tiver uma política pública bem consolidada, com segurança jurídica, você não vai conseguir investimento, você não vai conseguir destravar todas essas inovações e isso vai ser, de certa maneira, irrelevante ou vai ser pouco duradouro, não vai ser sustentável. E, por fim, a questão das mudanças climáticas. Quando a gente faz uma triangulação nisso tudo, é exatamente a proposta da ABAG hoje em dia, quando a gente pensa num projeto internacional junto ao Roberto Azevedo. É conseguir internacionalizar todas essas nossas métricas por meio de uma inovação e de dados bastante claros para exatamente conseguir combater as mudanças climáticas e posicionar o Brasil num papel de relevância quando a gente pensa em segurança climática, segurança alimentar e segurança energética. Então, eu acho que eu consigo passar talvez um panorama bastante geral quando a gente pensa nesse sentido, mas eu acho que é de extrema importância, por conta da complexidade que a Fran falou. Se a gente for pensar num tema que talvez para algumas pessoas de fora pareça ser simples, que é a questão do Inventário Nacional de Emissões. O que basicamente é um inventário? É exatamente essa compilação de tudo que o Brasil emite por setor e a gente consegue repassar isso para as organizações internacionais. Só que para você fazer isso... Mais de 300 pontos mapeados, né, Juliana? Exatamente, são mais de 300 pontos mapeados, você tem que fazer isso com base em dados, em ciência, você tem que repassar isso para a Embrapa, que vai compilar todos esses dados, vai passar isso para o Ministério da Agricultura, que vai chancelar, que vai passar para o Ministério de Ciência e Tecnologia, que vai fazer uma avaliação geral e que depois vai passar isso para as organizações internacionais. Então, olha quantos atores devem ser envolvidos. Só que, primeiro, você precisa garantir que esses dados são acurados. E isso só vai conseguir, de novo, por meio de inovação. Então, eu vejo que esse é o grande desafio, para a BAG, principalmente. A BAG, sendo uma associação transversal, a gente precisa estar atento a todos esses temas que são transversais e conectar todos esses elo. E eu trago isso porque o que eu percebo, né, que nós temos uma sinergia cada vez maior entre o setor de inovação e o setor do agro. E há uma proximidade constante. E eu percebo que isso passa muito pelo tema do nosso episódio anterior, que foi a questão da conectividade. A inovação e a conectividade vão caminhar juntas. E a ABAG criou também esse grupo de trabalho para tratar desse tema em especial, né, Juliana? É mais um ponto ali que é esse entendimento amplo, né? Esse espectro completo que a ABAG quer alcançar quando ela faz esses grupos de trabalho para conectar esses pontos e garantir que as soluções vão aparecer e vão ser eficientes. Exatamente. Eu acho que conectividade é mais um dos temas que é transversal. Então, vai atender, como eu comentei, desde o início da cadeia do agro, com questão de insumos, passando pela produção, com cooperativas, né, os próprios produtores, e chegando depois à porteira com a questão da agroindústria, né, com logística, com serviços. Então, isso só vai ser possível se a gente conseguir fomentar, e aí a cartilha traz muito isso, a oferta de conectividade no campo, que é essa infraestrutura necessária. Então, como que eu vou viabilizar que a conectividade chegue para os produtores, para que eles consigam de fato utilizar maquinários inteligentes, com inteligência artificial, agricultura de precisão, mas eu também preciso gerar demanda por conectividade. Então, como que esses produtores vão receber essa conectividade e vão usufruir da melhor maneira possível? Eles precisam ter todos os instrumentos necessários.
né? Então, quando a gente pensa que hoje só 30% das fazendas no Brasil tem conectividade, aí seja 3G, 4G, 5G, satélite, é muito pouco. É muito pouco. E tem estudos, se não me engano, o Ministério da Agricultura soltou um estudo recente mostrando que se a gente conseguisse subir esse percentual para 49%, a gente conseguiria aumentar o nosso valor bruto de produção em 4,5%. Se a gente conseguisse chegar até 90%, chegaria a quase 10% a mais de produção bruta brasileira só levando conectividade. Só que, de novo, para você levar essa conectividade, você precisa ter essa infraestrutura e você precisa garantir que o produtor utilize ela de fato. Você precisa dar o acesso ao produtor. Isso só vai ser possível, de novo, se o governo fizer essas ações em parceria com o setor privado e as empresas também estiverem dispostas a investir, assim como o OCP faz muito bem, nessas startups que estão oferecendo essas soluções de maneira bem rápida, como é a questão da Fazenda Digital, essa startup que a gente conseguiu levar para a Dubs. Então, exatamente esse é o nosso papel, é viabilizar essa cartilha, mostrando os direcionamentos bastante práticos, conectando com o setor privado e oferecendo as oportunidades para que essas startups mostrem essas soluções, disseminem essa narrativa que a gente quer enfim, de fato, consolidar aqui no Brasil. Vocês dois citaram a questão das mudanças climáticas, o que também é inevitável e é um tema que vai estar em todas as mesas de debate e discussão quando a gente pensa no futuro de uma forma geral. Mas olhando para o agronegócio, durante o Global Agribusiness Forum esse ano, inclusive, um ex-ministro falou justamente isso, falou, a agricultura vai sentir as mudanças climáticas, ela vai ser uma vítima das mudanças climáticas, inevitavelmente, e o produtor rural, por consequência, também. E há pouco antes da gente entrar no ar, inclusive a gente falava sobre a tragédia que acometeu o estado do Rio Grande do Sul, que é teu estado, né, Fran? E a gente falou durante o primeiro episódio também, quando a gente falou sobre comunicação, que felizmente ou infelizmente a tragédia também une muito as pessoas e também nos faz pensar em soluções. E situações como a que aconteceu no Rio Grande do Sul, ela teve esse diante de tanta coisa ruim, também teve esse fruto positivo, que foi essa busca por solução via inovação. Isso aconteceu de forma bastante clara também lá no estado gaúcho, né, Fran? Sim, Carla. Essa sensibilização como um todo, né, e esse lugar diante de uma catástrofe de mudanças climáticas que todos nós sentimos, o que nós, enquanto indústria e setor, podemos fazer, né, quando a gente olha especificamente a OCP, uma empresa mineradora, né, aqui no Brasil, muito focada para fertilizantes customizados para a área tropical. A tragédia acometeu diversas áreas, né? E quando a gente olha para a área que nos é mais próxima, mais cara, o solo, que é a base da estrutura de um sistema produtivo, é onde a gente, de fato, repensa e enxerga, né, a sustentabilidade e a inovação como um valor, de fato, para a companhia e como uma pauta que a gente não tem como não olhar com toda a atenção devida. A própria questão sistemática de mudança climática, ela não é diferente de outras tecnologias, né? Versões novas de aplicativo, que a gente vê aí versões saindo, né, com bastante agilidade. Quando a gente pensa na construção do solo, de um sistema de produção, solo, água, planta, a gente está falando aí de longevidade. Então, trazer fósforo à vida, né, que é o nosso legado, e trazer agricultura para esse lugar, pontualmente, reconstruir, né, nos reconectarmos a partir da perspectiva OCP, né, a gente olha muito para o ecossistema todo, mas para essa estrutura de solo. Como a gente pode preservar esse lugar e, a partir daí, né, como a gente falou dos 4 R's aí, de uma agenda sustentável, entregar valor para o produtor e fazer essa rede toda conectada girar. Então, via inovação, via fertilizante, via todas as frentes que compõem esse lugar do agro, eu acredito que a gente tem aqui um exercício forte de entender aonde, de fato, a gente pode contribuir de forma incisiva, porque o desafio é muito macro, né? Então, eu acredito que se cada um tiver a oportunidade de mapear e entender aonde pode alocar o seu recurso, a sua competência, né, a sua vocação, eu acredito que assim a gente consegue reconstruir algo que provavelmente vai levar bastante tempo aí para a gente regenerar, para esse lugar de regeneração que eu acredito que a gente deva olhar com profundidade. Eu quero ouvir de vocês
a gente trouxe a perspectiva da indústria, da iniciativa privada, da questão institucional, como juntas elas conseguem trazer soluções para o produtor. Mas eu queria ouvir de vocês dois, vou começar com a Fran e a gente, na sequência, ouvir o Juliano. Entendemos essas perspectivas. Como é que vocês enxergam a perspectiva do produtor para esse ecossistema de inovação? Ele está cada vez mais apto, aberto a receber essas inovações, a aplicar isso no seu dia a dia, na sua atividade? Ele quer fazer isso? Ou ainda existe alguma resistência? Ou os processos de sucessão familiar que se intensificaram nos últimos anos promoveram uma busca por essas soluções também de inovação? Como é que você enxerga da perspectiva do produtor? O que você sente, Fran, quando a gente olha para o produtor rural brasileiro e diante dessas oportunidades todas que ele tem? Carla, eu acredito que, como tu falaste aqui, é um mar de oportunidades. E eu vou falar de um lugar, eu não sou produtora rural, então vou fazer esse exercício de trazer algumas referências, como a gente enxerga aí levantamentos que a própria Embrapa, a Radar Agtech trazem, né? O produtor brasileiro, ele é um nativo digital. Ele se conecta, ele fala não só via grupo de WhatsApp, né? Ele tem, sim, grandes produtores e produtoras rurais, né? Grande competência e capacidade de gerir a sua propriedade. Então, quando a gente pensa em acesso, em conectividade dentro da porteira, que sim, é uma questão de infraestrutura, ela é limitada e a gente tem aí ondas de trabalho para serem tocadas. Mas quando a gente pensa em perfil, eu acredito que mais que o produtor americano, o produtor e a produtora brasileira são super conectados. Quando a gente pensa em comunicação, a gente tem várias narrativas sendo construídas. Essa aqui é uma das iniciativas, a gente fica feliz com ela. É, de fato, a gente equalizar a nossa linguagem, né? A partir de uma escutativa, vou voltar aqui, do que é uma dor, do que é uma demanda, para a gente conseguir entregar e capturar aqui no nosso ecossistema, no nosso vasto portfólio Agtech de soluções, o que de fato a gente pode alocar para o produtor. Então, essa escutativa, ela vem muito desse lugar de conexão, né? Então, eu acredito que o produtor rural é um nativo digital, né? Claro, a gente é um país vasto, nós temos nossos extremos, mas, de um modo geral, né, enquanto comunicação, a gente tem nossos desafios, mas nós estamos totalmente conectados. Que minha impressão. Eu acho que eu tenho a mesma visão que a Fran. Acho que o produtor, ele, hoje em dia, precisa estar totalmente antenado na questão de inovação para garantir a sua própria competitividade. Eu vejo que, como eu estava comentando, hoje em dia a sustentabilidade ela não é mais uma escolha, é uma obrigação. E aquele produtor que conseguir trabalhar na sua produção com sustentabilidade, realizando trabalhos de, por exemplo, sistema de plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, a utilização talvez de bioinsumos, rotação de cultura, sistemas agroflorestais, a depender da cultura, ele consegue garantir uma sustentabilidade muito maior para o seu produto, e isso consequentemente, acarreta num aumento de preço daquele produto. E isso é dinheiro no bolso para o produtor. Então, acho que ele precisa estar conectado em todas essas mudanças que o Brasil vem sofrendo, que o mundo vem sofrendo quando a gente pensa em inovação destinada para o agronegócio, para que ele sobreviva, né? Hoje em dia ainda existem algumas culturas que são especificamente culturas de agricultura familiar, que ainda são pouco inovadoras e que já estão enfrentando dificuldades grandes. Eu trabalhei numa empresa focada em alimentos e focada no setor do cacau. E hoje em dia o cacau é bastante concentrado na Bahia e no Pará. Muito focado também em agricultura familiar. Para você conseguir aumentar a produção do cacau no Brasil, dificilmente você vai conseguir somente nesses estados. O Brasil ele sofreu um processo difícil no cacau por conta da vassoura de bruxa, isso reduziu muito a nossa produtividade, a gente passou a ser de um exportador para um importador de cacau, e para que a gente consiga essa autossuficiência, a gente precisa de inovação e sustentabilidade, para a gente conseguir aumentar essa produção de cacau em áreas que hoje em dia a gente nem imagina. Isso só vai ser possível por meio da inovação e pela conscientização daquele produtor que vai adotar essas práticas e no final ele vai falar: beleza, eu vou conseguir um valor bom de retorno nesse investimento que eu estou fazendo. Então, eu vejo que aqueles produtores que estiverem totalmente conectados e entenderem esse cenário daqui para frente, vão sair na frente, vão ter uma competitividade maior e vão ter uma qualidade de vida muito maior. Então, eu vejo que isso é extremamente necessário. Bom, eu fiz para concluir a nossa conversa, eu fiz essa pergunta também para os meus outros entrevistados, vou fazer para vocês também. Eu percebo vocês dois, então, como dois otimistas e numa perspectiva bastante positiva de que o Brasil
tende a fazer uma trajetória crescente dessas soluções de inovações aplicadas para o agro. É isso, Fran? É isso, Carla. Nós somos, por natureza, uma powerhouse, né? O nosso setor e as conexões, né? As ondas de inovação que a gente percebe, elas não são pontuais, elas são transformadoras. Então, eu acredito que essa é uma trajetória longeva, né? E que a gente pode fazer isso de forma sempre sustentável, né? Econômica, socioeconomicamente e ambientalmente. Acho que a gente tem círculos virtuosos aí para seguir crescendo nessa toada de inovação e de sustentabilidade. Que coisa boa, Juliano. Eu também acho. Eu acho que o Brasil é hoje em dia um grande exportador, não só de produtos, de commodities, de alimentos, mas também de inovação, de sustentabilidade e de talentos. Então, acho que a gente tem tudo para dar certo e o cenário que está sendo posto nesse momento, com as mudanças climáticas, com essa questão da gente garantir a segurança alimentar e a segurança energética, são, na realidade, grandes oportunidades de posicionar o Brasil. Mas para a gente conseguir posicionar o Brasil, é exatamente isso que eu falo. Precisam de instituições fortes e que consigam dialogar com todas essas frentes. E eu acho que a BAG, e por isso que eu sou otimista, a BAG tem esse papel. E a BAG, aos poucos, vem construindo exatamente essa base para que isso seja possível daqui para frente. Então, acho que fica também meu convite a quem estiver ouvindo o podcast, que se tiver mais curiosidade em como se associar à BAG e participar de todo esse processo, fiquem à vontade, entrem no nosso site, entrem em contato com a gente, porque eu acho que quanto mais representatividade a gente tiver, mais força e mais fácil vai ser esse caminho. Então, por isso que eu sou otimista. Que coisa boa. Fran, quero muito te agradecer por trazer uma perspectiva tão completa, né, e por trazer a visão da iniciativa privada de uma forma bastante clara para o produtor rural, que é a maior parte da nossa audiência no Notícias Agrícolas e que também anseia, né, por saber como é que as coisas estão se transformando nessa ponta da cadeia. É importante que ele saiba o que vocês estão fazendo, né, e como vocês estão pensando o dia a dia dele. Então, muito obrigada por falar a uma audiência tão focada na produção. Muito obrigada, Carla. A gente vai seguir focado no produtor, customizando da dor que a gente puder entregar da melhor forma. Esse é o nosso exercício. Que coisa boa, muito obrigada. Juliana, da mesma forma, agradeço a você, a BAG, por trazer essa perspectiva também institucional, que eu acho que é um norte, né, para qualquer setor. Para o agronegócio não é diferente. Então, quero te agradecer por trazer essa perspectiva da BAG, muito completa também, para que o produtor saiba como é que a BAG está juntando todas essas pontas e entregando soluções cada vez mais dinâmicas para esse produtor. Obrigada. Eu que agradeço, Carla. Obrigado, Fran, também, por, ainda vem do dia a dia, também compartilhar esse momento aqui dentro do Congresso, e a BAG está à disposição para quem tiver interesse, na verdade, entrar em contato. É verdade. Bom, com esse terceiro episódio, a gente construiu uma espinha dorsal aqui dessa cobertura do Congresso Brasileiro do Agronegócio. Nós falamos de comunicação, de conectividade e de inovação. E eu falei isso no primeiro episódio, no segundo, vou repetir no terceiro, porque são 3 temas que estarão em todos os congressos, em todas as assembleias, em todas as mesas de discussão e de debate. Como a Fran muito bem pontuou, o produtor brasileiro, e o brasileiro é um nativo digital. Se ele é um nativo digital, ele tem que ter essas ferramentas para enxergar, né, isso tudo e para colocar tudo isso em prática e para continuar aumentando a sua produtividade, a sua competitividade, a garantia de entregar produtos com sustentabilidade, com rastreabilidade, que são demandas globais e crescentes. E a gente vai construindo, então, nesse tripé comunicação, conectividade e inovação, soluções cada vez mais próximas de você, produtor rural. Acho que é importante que a nossa audiência tenha esse entendimento de que esses debates estiveram focados no produtor rural brasileiro, porque é isso que a BAG está pensando, a iniciativa privada está pensando e a esfera pública também. Então, juntar essas 3 pontas para que esses 3 pontos desse tripé sejam efetivados, sejam garantia para que você continue sendo o produtor rural mais eficiente do mundo, entregando as demandas que estão sobre os seus ombros. A gente encerra por aqui essa nossa série de videocasts daqui, direto do Congresso Brasileiro do Agronegócio, na sua 23ª edição de 2024. Até a próxima.